Existe uma sensação que quase todo jogador experimentou pelo menos uma vez. Não é vencer um chefe difícil, nem terminar uma campanha emocionante, muito menos desbloquear um item raro. É uma sensação muito mais difícil de explicar. É quando você abre um jogo sem ter absolutamente nada para fazer. Nenhuma missão, nenhum objetivo, nenhuma recompensa esperando no final do caminho. Mesmo assim, você continua andando. Às vezes por uma floresta, às vezes por uma estrada de terra, ou simplesmente observando o horizonte, enquanto toca uma música ao fundo. É curioso pensar nisso, pois se alguém te perguntasse o que você estava fazendo naquele exato momento, provavelmente a única resposta seria nada. E ainda assim, poucas experiências conseguem ser tão envolventes quanto essa. Os videogames passaram décadas tentando reproduzir essa sensação. Mapas maiores, gráficos mais realistas, NPCs mais inteligentes, milhares de missões, tecnologias que, em teoria, deveriam tornar esses mundos cada vez mais convincentes. E, de fato, muitos deles são impressionantes. Mas impressionar alguém e fazer essa pessoa esquecer que está jogando um jogo são coisas completamente diferentes, dado que existe um jogo lançado em 2011 que continua sendo instalado, modificado e redescoberto por milhões de pessoas até hoje. Não pelo fato de ele ter envelhecido melhor do que todos os outros. Eu diria que em muitos aspectos ele claramente não envelheceu. Seu combate é simples. O modelo de rosto dos personagens já denuncia a idade do projeto. Mesmo assim, existe algo naquele mundo que continua funcionando. Algo que faz as pessoas voltarem 15 anos após seu lançamento apenas para caminhar por estradas que já conhecem como a palma da mão. E essa é uma pergunta muito mais interessante do que simplesmente dizer que Skyrim é imersivo. Afinal, por que Skyrim ainda consegue fazer você esquecer que está jogando um jogo? Essa é a pergunta que vai guiar todo esse vídeo. E a resposta não está onde a maioria das pessoas procura. Ela não está na trilha sonora, que é ótima por sinal, nem nas montanhas, ou na liberdade. Na realidade, ela surge quando todas essas peças começam a trabalhar juntas para criar uma ilusão extremamente convincente. Uma ilusão tão bem construída que, durante algumas horas, você simplesmente deixa de pensar como um jogador e começa a pensar como alguém que realmente vive naquele mundo. Mas, para entender como Skyrim consegue fazer isso, precisamos voltar ao momento em que a aventura realmente começa. E, curiosamente, ela não inicia quando você escapa de Helgen. A sua origem é muito anterior a isso. Existe um detalhe que passa despercebido durante as primeiras horas de Skyrim. Honestamente, é tão discreto que a maioria dos jogadores nunca percebe conscientemente. Mas ele influencia toda a experiência dali pra frente. Quando iniciamos um RPG, estamos acostumados a receber uma mensagem muito clara. Você é especial. Às vezes, somos o escolhido. Outras vezes, somos o herói predestinado, ou alguém cuja chegada muda imediatamente o destino daquele universo.
Muitos jogos fazem isso essencialmente por ser uma forma bem eficaz de dar um propósito a você. Mas Skyrim escolhe um caminho completamente diferente. Quando a carroça atravessa os portões de Helgen, ninguém sabe quem você é. Ninguém estava esperando por você. Você não entra naquele mundo como um protagonista. Você entra como mais uma pessoa prestes a ser executada. E isso muda completamente a maneira como enxergamos tudo ao nosso redor. Uma vez que, antes mesmo de você dar o primeiro passo, Skyrim já está acontecendo. A guerra civil já dividiu o território. Os Jarls já disputam poder. O conflito entre o Império e os Stormcloaks já transformou cidades inteiras. As guildas já existem. As tavernas continuam cheias. E os comerciantes abrem suas lojas todas as manhãs. Os moradores têm suas rotinas. As histórias daquele lugar começaram muito antes da sua chegada. E, mais importante, elas continuariam existindo mesmo se você nunca aparecesse. Essa é, sem dúvidas, uma das maiores diferenças entre Skyrim e muitos RPGs modernos. Em diversos jogos, o mundo parece estar esperando pelo jogador. As missões permanecem congeladas. Os personagens ficam imóveis até que você aceite conversar. Os acontecimentos parecem existir apenas quando você está olhando para eles. É como um palco vazio, aguardando a entrada do ator principal. Skyrim tenta criar exatamente a impressão oposta. Ele quer que você sinta que interrompeu uma história que já estava sendo contada, e faz isso de maneiras surpreendentemente sutis. Pense na primeira vez em que você chegou a Whiterun. Antes mesmo de entrar na cidade, 2 guardas já discutiam sobre o ataque de um dragão. Lá dentro, um sacerdote prega para poucas pessoas. No mercado, comerciantes negociam preços. Nenhuma dessas cenas existe para te impressionar. Para efeito prático, muitas delas continuariam acontecendo, mesmo se você simplesmente passasse reto. Essa minúcia parece sem importância, mas ela muda completamente nossa percepção. Isso devido ao cérebro humano identificar uma inconsonância entre um cenário preparado para nossa chegada e um lugar que aparenta continuar vivendo, mesmo sem a nossa presença. É exatamente por isso que, muitas vezes, Skyrim parece menos um parque de diversões criado para o jogador e mais um país onde tivemos a sorte ou o azar de aparecer. Só que um mundo que parece independente ainda não explica a façanha de ele conseguir prender nossa atenção por tantas horas. Existir não basta. Esse mundo também precisa despertar em nós uma vontade quase irresistível de descobrir o que há além daquela montanha. E é justamente aí que Skyrim toma uma decisão de design que poucos jogos têm coragem de tomar. Há uma regra quase invisível na indústria dos videogames, principalmente nos jogos de mundo aberto. Os primeiros minutos precisam impressionar. É nesse momento que o jogo apresenta sua maior cidade, seu sistema mais complexo, uma explosão cinematográfica ou uma sequência cuidadosamente planejada
para convencer o jogador de que ele está diante de algo grandioso. É compreensível, com tantos jogos disputando nossa atenção, faz sentido querer causar uma boa primeira impressão. Mas Skyrim parece seguir uma filosofia completamente diferente. Depois da fuga de Helgen, o jogo simplesmente desacelera. Você poderia imaginar que, após escapar de um dragão, a aventura aumentaria de intensidade. Mas não. Ao invés de empilhar acontecimentos extraordinários, Skyrim entrega algo comum. Uma vila pequena, uma estrada de terra, uma serraria, algumas casas de madeira, pessoas vivendo suas vidas. À primeira vista, parece até uma escolha anticlimática, mas e se a sua maior inteligência estiver bem aí? Skyrim não quer conquistar sua atenção através de espetáculos. Ele quer conquistar a sua curiosidade. Existe uma disparidade entre essas duas coisas. O espetáculo prende você por alguns momentos, mas a curiosidade, essa te segura por centenas de horas. Repare como quase tudo em Skyrim parece fazer uma pergunta silenciosa. O que existe naquela torre? Quem mora naquela cabana? Para onde leva essa estrada? O que há atrás daquela montanha? O jogo raramente responde imediatamente. Sendo sincero, ele prefere deixar que você encontre a resposta sozinho. Esse aspecto muda completamente a relação entre jogador e mundo. Quando um jogo mostra tudo logo de início, você apenas sente que está consumindo um conteúdo. Quando ele esconde, você sente que está fazendo descobertas. E descobrir, por si só, tem um peso emocional completamente diferente, visto que aquilo que descobrimos sozinhos parece, de certa forma, nos pertencer. É por isso que tantos momentos memoráveis de Skyrim nunca foram planejados pelos próprios jogadores. Ninguém abre Skyrim pensando: hoje eu quero encontrar uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. Ou acho que vou encontrar uma missão iniciada por um cachorro que me levará até um príncipe da Edril. Essas histórias simplesmente acontecem e, justamente por acontecerem de maneira inesperada, elas permanecem na memória. Isso revela uma assimetria fundamental entre Skyrim e muitos jogos modernos. Hoje, é comum que mapas estejam completamente preenchidos por marcadores, interrogações, ícones, acampamentos, colecionáveis, atividades secundárias. O mapa praticamente informa onde está tudo. Em Skyrim, o mapa faz muito menos promessas. Quem faz essas promessas é o próprio horizonte. Você vê uma ruína, uma caverna, uma estátua gigantesca e, sem perceber, você começa a caminhar. O jogo mandou? Não. Você simplesmente quer saber o que tem ali. Essa sacada muda tudo. Naquele instante, você deixa de seguir objetivos e começa a seguir perguntas. A psicologia cognitiva nos apresenta um discurso bastante conhecido. Nós tendemos a valorizar muito mais aquilo que descobrimos por iniciativa própria do que aquilo que simplesmente nos foi entregue. É a dissemelhança entre ouvir uma resposta e resolver um mistério. Skyrim entende isso intuitivamente. Quase toda a sua estrutura foi construída para transformar curiosidade em movimento e movimento em histórias. Surge então um pormenor ainda mais interessante.
Descobrir coisas seria inútil se explorar aquele mundo não fosse divertido por si só. Então, como Skyrim conseguiu transformar o simples ato de caminhar em uma das experiências mais marcantes da história dos videogames? Tem uma frase muito comum entre os jogadores de Skyrim. É mais ou menos assim: eu saí para fazer uma missão e muitas horas depois ainda não havia chegado ao destino. Quase todo mundo que jogou Skyrim por tempo suficiente já viveu alguma versão dessa história. E o curioso é que ninguém reclama disso. Na verdade, é justamente esse tipo de desvio que costuma gerar as melhores lembranças. Mas por qual razão? É simples. Skyrim tem um fundamento que muitos mundos abertos parecem esquecer. Há uma enorme distância entre explorar e apenas se deslocar. Em muitos jogos, viajar pelo mapa significa otimizar o tempo. Você olha o marcador, traça a rota mais curta, ignora quase tudo ao seu redor, chega ao objetivo, recebe a sua recompensa e repete o processo. O mundo funciona quase como uma estrada entre as missões. Em Skyrim, a estrada frequentemente é a própria aventura. Você começa seguindo um caminho, então percebe um farol. Decide ir lá investigar. Dentro dele encontra um diário, que é o relato de uma pessoa estrangeira que está com saudades da terra natal e que não poderá mais voltar, já que uma tragédia aconteceu. Você então, de forma lamentável, descobre o que aconteceu naquele lugar. Quando percebe, esqueceu completamente qual era a sua missão inicial. E, curiosamente, esse costuma ser o momento em que Skyrim está funcionando melhor. Um conceito bem utilizado por designers é o chamado Landmark Navigation. Em vez de orientar o jogador por setas, que aliás também é um sistema de Skyrim, o próprio ambiente se torna o guia. Mesmo que você desative o HUD. Montanhas, torres, ruínas, faróis, castelos, tudo funciona como um ponto de referência visual. Skyrim faz isso o tempo inteiro. A garganta do mundo domina o horizonte. Você quase sempre sabe onde está, apenas olhando ao redor. As cidades possuem perfis facilmente reconhecíveis. As estradas serpenteiam naturalmente entre rios, florestas e montanhas. Mesmo quando você se perde, em verdade continua orientado. Essa sensação é extremamente importante. O jogador deixa de confiar na interface e começa a confiar no próprio mundo. Agora compare isso com muitos mapas atuais. Eles são gigantes, repletos de atividades, mas frequentemente poderiam ser substituídos por uma lista. Vá ao ponto A, siga para o B, depois para o C. Exploração até tem, mas acontece dentro de um roteiro bastante controlado. Em Skyrim, o roteiro raramente controla a sua curiosidade. É a sua curiosidade quem controla o roteiro. E é exatamente por isso que tantos jogadores conseguem se lembrar da primeira vez que encontraram Blackreach, ou daquele gigante que os fez conhecer a lua de perto, ou de uma cabana isolada que escondia um segredo. Essas histórias não parecem momentos escritos por um roteirista, parecem lembranças pessoais. E essas duas coisas não são iguais. Você esquece uma missão, mas dificilmente esquece uma aventura que acredita ter vivido. Seria esse o maior triunfo de Skyrim até aqui? Já que ele transforma deslocamento em descoberta, descoberta em memória, e memória em pertencimento. Poucos jogos conseguem fazer o jogador sentir que conhece um lugar. Skyrim consegue, mas ainda falta uma peça importante desse quebra-cabeça.
Pense por um instante. O mundo pode ter o seu charme, aquele charme antigo, pode recompensar a curiosidade, pode esconder segredos. Ainda assim, nada disso funcionaria se o próprio jogo insistisse o tempo inteiro em lembrar que tudo aquilo é apenas um conjunto de sistemas. E é justamente aqui que encontramos aquilo que quase ninguém percebe e que pode ser o verdadeiro segredo por trás de toda essa sensação. What are you doing that for? Até agora, todas as peças parecem fazer sentido. Skyrim cria um mundo que já existia antes de você. Esconde o seu melhor conteúdo em vez de exibi-lo e transforma curiosidade em exploração. Mas nenhuma dessas ideias sozinha explica o motivo de esquecermos que estamos segurando um controle. Essa particularidade é muito mais discreta, algo que dificilmente aparece em trailers, que quase nunca é citado em reviews e que, para mim, é um dos responsáveis por toda essa sensação. Skyrim sabe quando ficar em silêncio. Parece uma afirmação estranha, né? Meio tosca. Afinal, estamos falando de um jogo, mas pense em quantas vezes os jogos modernos interrompem você. Uma janela aparece, em seguida outra, um tutorial, uma conquista, um NPC chama o seu nome, um marcador muda de posição, uma notificação surge na tela, uma nova missão é adicionada, um sistema atualizado, uma dica de gameplay. Tudo isso parece pequeno, mas o cérebro registra cada interrupção como um lembrete. Você está jogando um videogame. E quanto mais vezes recebemos esse lembrete, mais difícil se torna acreditar naquele mundo. Skyrim também possui interface, também possui objetivos, mas com um diferencial importante. Ele tenta desaparecer. Durante boa parte da experiência, você escuta mais o vento do que efeitos sonoros da interface. Passa mais tempo observando o ambiente do que lendo caixa de texto. Muitas vezes, a única informação que recebe vem do próprio mundo. Uma fumaça ao longe, pegadas na neve, o rugido distante de um dragão. Perceba como quase tudo acontece de maneira natural. O jogo raramente diz: olhe para cá. Ele apenas constrói um ambiente interessante o suficiente para que você queira olhar. E isso muda completamente a relação entre jogador e cenário. Vou contar sobre um conceito muito popular no cinema chamado Show, Don't Tell. Mostre, não explique. Skyrim parece aplicar essa filosofia o tempo inteiro. Em vez de dizer que uma região é perigosa, você encontra carroças destruídas, esqueletos, marcas de batalha. O mundo comunica suas histórias sem depender constantemente da interface. Você não recebe informações, você as interpreta. E interpretar exige participação. E essa participação faz tudo parecer mais real. Agora imagine uma situação simples. Você está caminhando por uma floresta, nenhuma missão ativa, nenhum objetivo imediato. De repente, uma música começa a tocar. O script decidiu emocioná-lo? Ou o jogo percebeu que naquele instante, tudo o que você precisava era contemplar a paisagem? Você para, olha para o horizonte. Nessa hora, sem perceber, você deixou de procurar conteúdo. Passou apenas a existir naquele lugar. É um momento incrivelmente simples e exatamente por isso é tão poderoso. Skyrim o faz de maneira magistral. Ele entende que a imersão não ocorre quando o jogo fala sem parar. Ela acontece
quando ele sabe a hora de silenciar. Quando confia que o ambiente é interessante o suficiente para contar a sua própria história. Quando permite que a quietude complete aquilo que nenhuma linha de diálogo conseguiria explicar. E poucos jogos têm coragem de fazer isso. De fato, o silêncio assusta. O medo constante de que o jogador fique entediado é real. Então tudo precisa acontecer o tempo inteiro. Mas Skyrim parece confiar em algo diferente. Na curiosidade, na atmosfera e, principalmente, em você. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. Mesmo quando Skyrim apresenta sistemas complexos, ele quase nunca faz você enxergá-los como sistemas. E essa decisão de design agrega grandemente à beleza dessa obra. Aliás, se até aqui esse vídeo conseguiu colocar em palavras uma sensação que você sempre teve, mas nunca soube explicar, provavelmente você vai gostar dos projetos que estão por vir, pois o meu intuito é desvendar os elementos que fazem alguns jogos serem tão marcantes. Agora, vamos voltar para Skyrim, já que ainda falta a peça mais importante desse quebra-cabeça. A seguinte frase é bastante conhecida entre vários programadores. Todo jogo é feito de sistemas, e isso é verdade. Experiência, inventário, economia, guildas, reputação, crime, mágica, combate. Tudo isso são sistemas. São regras invisíveis que fazem o jogo funcionar. Mas ter sistemas e o jogador percebê-los são coisas distintas. É aqui que Skyrim toma uma decisão brilhante. Ele tenta transformar praticamente todas essas mecânicas em acontecimentos naturais daquele mundo. Pense no momento em que você compra a sua primeira casa. Tecnicamente, acabou de desbloquear um sistema de habitação, mas essa nunca é a sensação. Você conversa com o administrador, junta um dinheiro, recebe a escritura e ganha a chave. Aí entra pela porta, armazena os seus itens no baú, dorme na sua cama. Não parece que você ativou uma funcionalidade. Parece que conquistou realmente um lar, um lugar para descansar. E essa diferença muda completamente o significado da experiência. O mesmo acontece quando você entra para uma guilda, ou quando é preso, ou quando recebe o título de Thane, ou quando se torna um lobisomem ou um vampiro. Por trás de cada uma dessas situações tem uma série de regras matemáticas funcionando, mas Skyrim faz um esforço enorme para escondê-las de você. O jogo prefere que você enxergue as consequências em vez das mecânicas. Imagine dois jogos diferentes. No primeiro, você ganha uma mensagem dizendo: reputação aumentou para o nível 3. No segundo, Skyrim, um NPC passa a gostar de você após tê-lo ajudado em uma missão. Reparou que o mundo começou a responder de outra maneira? Os dois jogos fizeram exatamente a mesma coisa, mas apenas um preservou a ilusão. O primeiro mostrou um sistema, já o segundo contou uma história. E pode ser exatamente isso que torna Skyrim tão memorável. Ele faz você lembrar de acontecimentos, não de funcionalidades. Ninguém diz: meu sistema favorito de Skyrim era o gerenciamento de propriedades. As pessoas dizem: lembra da primeira casa que compramos em Whiterun? Ninguém comenta sobre a mecânica de crime. Eles contam a história daquela vez em que roubaram algum item de um NPC ou uma casa e acabaram fugindo da cidade inteira quando começou a perseguição. Perceba como até nossas memórias ignoram os sistemas. Elas preservam apenas as histórias. E isso não é um acidente. Talvez tenha sido exatamente assim que Skyrim foi pensado desde o início. Mas se tudo isso parece tão natural, surge uma pergunta inevitável. Como tantos jogos modernos, com muito mais tecnologias,
ainda não conseguem replicar essa mesma sensação. Seria fácil dizer que Skyrim continua especial porque foi um acaso, ou pela nostalgia envolvida. Mas essa resposta seria simples demais. Sabe por quê? No meu caso, só fui jogar pela primeira vez lá em 2014, no Xbox 360. Aquela versão com aqueles loads de quase 2 minutos. Isso quando já era adulto, com responsabilidades de manter uma casa. Então, não tem a ver com quem eu era na época. É porque o jogo era, e continuará sendo bom daqui a 10 anos. Ou seja, muitos jogadores tiveram seu primeiro contato anos após o lançamento do jogo. E ainda assim, sentiram exatamente a mesma coisa. O que realmente diferencia Skyrim? A resposta pode ser intrigante. Os mundos abertos modernos ficaram extremamente bons em mostrar conteúdo, mas esqueceram como fazer o jogador desejá-lo. Hoje, quase tudo é comunicado antes de ser descoberto. O mapa informa, a interface avisa, o diário registra, o marcador aponta. A recompensa aparece descrita. Antes mesmo de caminhar, você já sabe exatamente o que vai encontrar. E quando sabemos tudo antecipadamente, a curiosidade desaparece. O engraçado é que, quanto mais eficiente um jogo tenta ser, mais ele corre o risco de parecer artificial, uma vez que a vida real não funciona assim. Ninguém recebe um marcador dizendo onde encontrará a sua melhor lembrança. Isso é fato. As melhores histórias acontecem justamente quando elas não estavam planejadas. Skyrim entende isso e organiza quase toda a sua estrutura em torno dessa ideia. Você não coleciona apenas missões, coleciona coincidências, pequenos desvios, acasos, momentos que nenhum roteiro poderia prever exatamente daquela forma. Por isso que duas pessoas podem jogar Skyrim por centenas de horas e ainda assim contar histórias completamente diferentes. Isso é extremamente raro. Significa que o jogo não entrega apenas conteúdo, ele entrega autoria. Você não apenas participa da aventura, você ajuda a escrevê-la. Pode ser aqui que todas as peças finalmente se encaixem. Aquele mundo parece existir sem você. Ele desperta a sua curiosidade, transforma a exploração em descoberta, esconde seus próprios sistemas e responde às suas ações sem te interromper constantemente. Percebe o que todas essas decisões têm em comum? Nenhuma delas tenta convencer você de que Skyrim é um jogo. Todas elas tentam te convencer de que Skyrim é um lugar. Perceberam a heterogeneidade entre essas duas ideias? Videogames nós jogamos, mas lugares nós visitamos. What could it mean? The return of the Dragonborn? Lá no começo deste vídeo, eu disse que existe uma sensação muito difícil de explicar. A sensação de abrir um jogo sem ter nenhuma missão importante para fazer, sem querer completar objetivos, sem procurar recompensas, e mesmo assim permanecer ali. Naquele momento, parecia que estávamos tentando entender Skyrim, mas, efetivamente, estávamos tentando entender algo muito maior. Pense em tudo o que vimos até aqui. Skyrim nunca faz você sentir que chegou cedo demais ou tarde demais. O mundo simplesmente continua. As pessoas vivem suas vidas. As guerras seguem acontecendo. O vento continua soprando entre as montanhas, mesmo quando você não está olhando. Ele também nunca parece desesperado para mostrar o quanto é grande.
Não precisa colocar o seu melhor conteúdo diante dos seus olhos. Confia que você vai encontrá-lo quando estiver pronto. Ele recompensa perguntas, não listas de tarefas. Transforma estradas em aventuras, acidentes em memórias e curiosidade em histórias que nenhum roteirista conseguiria escrever exatamente da mesma forma. Ele faz outra coisa ainda mais rara. Esconde seus próprios mecanismos. Você quase nunca pensa nas regras, pensa apenas nas consequências. Você não lembra do sistema de reputação, lembra daquele guarda que finalmente reconheceu seus feitos. Não lembra da mecânica de habitação, lembra da primeira vez que entrou em casa. Não lembra do sistema de clima, mas lembra daquela caminhada durante a neve. Percebe a grandiosidade? Com o passar dos anos, as mecânicas desaparecem. As lembranças permanecem. Porventura essa seja exatamente a razão da dificuldade de explicar Skyrim para alguém que nunca o tenha jogado. Quando tentamos descrevê-lo, falamos sobre dragões, magias, guildas, montanhas, missões, mas nenhuma dessas coisas, isoladamente, explica o que sentimos, porque o segredo nunca esteve em uma única mecânica, sempre esteve na forma como todas elas trabalham juntas. É como uma orquestra. Se você ouvir apenas o violino, possivelmente ele não parecerá extraordinário. O mesmo vale para um piano ou para um violoncelo. Mas quando todos tocam em perfeita harmonia, surge algo impossível de reproduzir olhando apenas para uma peça. Skyrim funciona exatamente assim. Nenhum elemento individual revolucionou a indústria. O combate não era o melhor. As animações nunca foram as mais avançadas. Os NPCs tinham limitações evidentes. A interface era simples. Muitas missões se repetiam. E, mesmo assim, o conjunto conseguiu produzir uma experiência que continua sendo referência mais de uma década seguinte, pois todas essas partes compartilhavam o mesmo objetivo: preservar uma ilusão. A ilusão de que aquele mundo nunca precisou de você para existir. E, quem sabe, essa seja a maior distinção entre Skyrim e tantos mundos abertos que o sucederam. Enquanto muitos deles querem que você se sinta importante, Skyrim quer que você se sinta presente. São claramente ideias diferentes. Quando um jogo tenta convencer você de que é o herói mais importante daquele universo, ele está falando sobre você. Quando um jogo te faz esquecer de que é o protagonista, ele começa a falar sobre o próprio mundo. E é justamente nesse instante que algo muda. Você deixa de observar um cenário e começa a acreditar naquele lugar. É curioso, tendo em vista que, tecnicamente, Skyrim envelheceu. Os gráficos envelheceram, as animações envelheceram, a inteligência artificial também. Até mesmo algumas de suas mecânicas parecem antigas hoje. Mas a sensação, essa quase não envelheceu. E isso se deve à não dependência da tecnologia. Ela dependia de uma filosofia. Uma filosofia que poucos jogos tiveram coragem de seguir. A de confiar que a curiosidade humana é muito mais poderosa do que qualquer marcador no mapa. Que o silêncio pode dizer mais do que uma cinemática. E que um mundo não precisa girar ao redor do jogador para ser inesquecível. Então, talvez a pergunta do início estivesse errada. Nós queríamos saber o que torna Skyrim tão especial. Mas essa nunca foi a verdadeira questão. A pergunta certa é: por que tão poucos jogos ainda têm coragem de confiar no jogador da mesma forma? Porque é justamente dessa confiança que nasce a sensação de descoberta, de pertencimento, de memória e, finalmente, de imersão. E é por isso que, tantos anos depois,
Milhões de pessoas ainda voltam para Skyrim, não para terminar uma missão, nem para derrotar Alduin de novo, mas apenas para caminhar por uma estrada antiga, ouvir o vento passando entre os pinheiros, ver a neve cair sobre uma montanha distante e, por alguns instantes, esquecer completamente que existe um mundo do outro lado da tela.